Mais um grande passo para o mercado financeiro brasileiro. Recentemente foi aprovado o primeiro ETF baseado em criptomoedas aqui no Brasil e que vai ser negociado na nossa Bolsa de Valores. E já como você já sabe, esse é um mercado em franca expansão que tem recorde atrás de recorde na valorização das principais criptomoedas do mundo. Então, se você tem curiosidade mais sobre o tema, eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final, porque vai vir muita informação interessante até o final desse vídeo. Fala aí, investidor e investidora, eu sou o Gabriel, sou analista CNPI. Antes de mais nada, já curte aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque é assim que você ajuda o meu canal a crescer. Então, para a gente contextualizar primeiro o que são ETFs, essa é uma classe de investimentos que tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. Então, se você é um investidor que ainda tem um pouco de receio, insegurança na hora de escolher seus ativos para compor a sua carteira, se você tem ali um pouco de ansiedade, um pouco de estresse, ou mesmo não tem tempo, não quer ficar perdendo tempo para escolher quais ações você merece comprar, os ETFs funcionam muito bem para esse tipo de investidores. Porque a gente chama os ETFs como ativos de investimentos de forma passiva. Então você terceiriza o seu poder de escolha para uma outra pessoa, que no caso aqui vai ser o índice. Então, para imaginar, vamos pegar aqui o exemplo do Small 11, que é um índice ETF que replica carteira de Small Caps. Então agora você não precisa mais analisar cada ação que compõe aquele índice. Quando você compra o ETF de Small Caps, já vem lá mais de 100 ativos, todos eles em pequenas empresas que fazem parte do grupo das Small Caps. Então agora você não precisa analisar carteira por carteira, ação por ação. A partir do momento que você compra um ETF, você já está muito bem diversificado, porque existe ali uma gama de ativos muito grande naquele portfólio. E de fato, essa é uma estratégia que vem se popularizando muito. Inclusive, vários investidores muito famosos têm conseguido ali uma rentabilidade muito boa. Isso porque o ETF, como um todo, ele tende a acompanhar o movimento daquela carteira. Então, se a carteira valoriza 10%, o ETF tende a valorizar 10%. Isso porque muitos investidores grandes defendem a tese que a gente não consegue bater o mercado. Isso porque nós não temos a mesma quantidade de informações disponíveis do que os grandes investidores. Então, simplesmente você comprando um ETF que segue o mercado, a gente já vai ter uma rentabilidade muito maior do que em outros investimentos. Então essa é uma estratégia que vem sim se popularizando, principalmente aí através dos estudos do John Bogle, que foi o pai e fundador de toda essa classe de investimentos. Agora falando da própria Hash11, que é esse ETF que vai ser lastreado em criptomoedas, a sua gestora é a Hashdex, que é hoje administrada pelo BTG Pactual e auditada pela empresa KPMG, uma das principais empresas de auditoria no Brasil, e também a Hashdex, ela é registrada pela CVM. Então, juntando esses três pontos, a gente consegue garantir aí a segurança que essa gestora tem, embora seja uma gestora muito nova aqui no nosso mercado, mas ainda assim a gente consegue enxergar esses pontos muito importantes para a gente ter confiança na onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Então, esse ETF Hash11, ele traz alguns avanços para o nosso mercado financeiro, justamente pelo fato de que por mais que já existissem fundos aqui no Brasil que tinham posições lastreadas, que tinham ativos em criptomoedas, essa exposição era muito pequena. Inclusive a própria Hashdex, essa gestora desse ETF, possui alguns outros fundos que têm sim parte dos seus ativos em criptomoedas. Acontece que, na maioria das vezes, esses fundos eram apenas expostos. Então, pensando de toda a carteira, alguns fundos só tinham 20% expostos a criptomoedas, outro 40%, 60%, mas nunca de fato a gente encontrava várias opções que eram totalmente lastreadas em criptomoedas, que é realmente esse avanço que a Hash11 vem trazendo. Além do mais, os fundos de investimento como um todo também tinham outros dois grandes problemas que com esse ETF a gente pode ver uma melhora. Primeiro fato é o que a taxa de administração em fundos de investimento é muito maior do que as próprias taxas de administração em ETFs. Então, citando aqui o próprio exemplo da Hashdex, que possui alguns fundos baseados também em criptomoedas, estava cobrando na faixa de 2% de taxa de administração. Então, no ETF, realmente a gente pode ver um avanço muito favorável, porque os ETFs, como um todo, eles já possuem essa característica de baixa cobrança de taxa de administração, que é o que, de fato, todos os investidores devem abrir o olho. O segundo ponto é que a maioria desses fundos de investimento era exclusivo para investidores institucionais ou então investidores profissionais. Ou seja, você precisava ter um aporte inicial muito grande para entrar naquele fundo. Com o ETF, o cenário é totalmente outro. Agora,
realmente vai ter uma democratização muito mais fácil, porque agora qualquer investidor vai ter acesso direto a esse tipo de investimento, o que até então acontecia somente para realmente as pessoas de maior porte aquisitivo. Então o ETF da Hash11, ele replica a carteira do NCI, que é o Nasdaq Crypto Index, que foi desenvolvido pela própria Nasdaq, que é a bolsa americana, em parceria com essa própria gestora Hashdex. Hoje, 6 criptomoedas fazem parte dessa carteira, a começar pela mais popular de todas, que é a Bitcoin, que participa aí em 80% de toda a carteira do ETF, seguido do Ethereum, com 16%, sendo que os 4% restantes são divididos em outros 4 ETFs. Então a gente vê aqui uma larga posição juntando as duas principais criptomoedas. Obviamente, no futuro, a gente pode ver aí uma nova mudança dessa carteira a partir de que novas criptomoedas entrem e ganhem popularidade no mercado. Mas para isso, elas precisam ganhar alguns pré-requisitos fundamentais para participar da carteira teórica desse ETF. O primeiro desses pré-requisitos é a alta liquidez. Então, aquela criptomoeda precisa ter uma negociação realmente muito grande no mercado. Em segundo lugar, ela precisa ter preço flutuante. Então, essa aqui realmente é uma característica primordial para ter uma criptomoeda. Terceiro ponto, ela tem que ser negociada em pelo menos 3 bolsas de valores no mundo. E em quarto lugar, ela precisa representar pelo menos 0,5% de todo o mercado de moedas digitais no mundo. Então, no futuro, a gente pode sim ver muitas outras criptomoedas fazendo parte desse ETF e que vai ser mais um ponto muito positivo, porque a partir do momento que mais moedas entrem realmente nesse ETF, a posição tanto da Bitcoin como também do Ethereum podem ser diluídas, que de fato vai ser um grande avanço, porque esse ETF hoje é muito concentrado nessas duas principais moedas. Então esse é um passo muito interessante para a gente democratizar os investimentos em criptomoedas, porque até então era alguma classe de ativos que predominava pelo menos nos grandes investidores institucionais, nos investidores profissionais, que tinham ali muito mais dinheiro para participar dos fundos exclusivos. Então esse ETF realmente é uma boa oportunidade para mais investidores do varejo, poderem participar desse momento. Além do mais, uma característica muito importante de se destacar aqui nesse ETF é o fato de que ele possui uma descorrelação com a própria bolsa de valores em outros ativos. O que significa? Então, se você tem alguns investimentos que tendem a se valorizar, quando você tem ativos descorrelacionados, quando um sobe, o outro tende a cair. E isso realmente é muito importante da gente ter, porque quando a gente passa por algum momento de crise, alguns ativos tendem a cair mais que outros. Então, a partir do momento que a gente tem uma carteira diversificada com ativos descorrelacionados, quando acontece algum momento de crise, a nossa carteira vai estar muito mais protegida, de tal forma que a gente não deve sentir um baque tão grande, igual a grande maioria dos investidores sentiu durante o Covid. Então, ter um ETF realmente descorrelacionado, ele te favorece nesse ponto, que você pode contrabalancear sua carteira quando alguma coisa ou outra desvaloriza. Então, se o ETF tende a cair, outros ativos da bolsa tendem a subir, da mesma forma que se alguns ativos da bolsa tendem a cair, o ETF tende a subir. Então, dessa maneira, a sua carteira vai estar muito mais protegida, muito mais bem diversificada, que é isso o que todos os investidores procuram no investimento. Mas ainda assim, esse ETF ainda tem alguns pontos negativos que também merecem destaque, que é como a gente já mesmo disse, a carteira hoje ela é muito concentrada nas duas principais moedas, que é o Bitcoin e Ethereum. Então, caso aconteça algo de errado com uma ou outra dessas moedas, o ETF pode sim ter uma desvalorização substancial. Então, realmente, essa é uma característica não muito agradável, que mesmo que o ETF possa melhorar isso no futuro, mas ainda assim no presente tem esse alto risco. Até porque as moedas digitais ainda têm uma volatilidade, uma oscilação muito maior do que o próprio mercado. Então, realmente, para aquelas pessoas que não têm uma tolerância muito boa para essa volatilidade, o ETF em si não é uma boa escolha, justamente porque deve apresentar alta volatilidade, justamente por ter uma alta concentração tanto em Bitcoin como também na Ethereum. Então, portanto, uma dica aqui para você. Se você ainda tem interesse de investir no fundo, que realmente parece trazer um grande avanço aqui para o nosso mercado financeiro, tome cuidado. Então, a grande dica que você deve adotar é o seguinte: não exponha mais de 5% do seu patrimônio nesse ETF. Porque caso alguma coisa aconteça de errado, caso o Bitcoin ou qualquer outra moeda que faz parte desse fundo venha a ter uma desvalorização muito grande, ou até mesmo partir para quase zero, o seu patrimônio não vai estar totalmente comprometido. Apenas um montante do seu patrimônio que vai sofrer queda. Você não vai falir por causa especificamente desse ETF. Então,
máximo de 5%. Por outro lado, se esse ETF também tiver uma valorização muito grande, você também consegue pegar uma alta subida do valor. Então, a partir do momento que você não expõe acima de 5%, você está limitado contra perdas, mas ilimitado contra possíveis ganhos, que é o que o próprio mercado de criptomoedas parece oferecer para os investidores. Então, se você gostou desse vídeo, tem mais curiosidades sobre esse tema, já deixa aqui embaixo nos comentários, porque assim pode virar tema da nossa próxima análise. Eu agradeço a sua atenção e eu espero você na próxima. Muito obrigado!